Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus em nossos dias, conforme a sua imutável palavra, seja através do Antigo ou do Novo Testamento, né? A palavra de Deus, outrora cerrada ou ainda oculta a mente ou a consciência de todo homem natural, comum, carnal, capitalista e materialista, os segredos de Deus ainda não tinham sido revelados, porque os segredos de Deus deveriam ser revelados pelo Senhor, pelo Pai, o Espírito Santo, sobre Cristo, seu Filho e herdeiro, agora nos últimos dias. Portanto, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos, tanto é que toda a população mundial permanece morta espiritualmente, porque são transgressores do sábado da criação, são transgressores da lei do sábado da criação de Deus, por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Irmãos, a primeira questão ou a pergunta de Deus por meu intermédio, a todos vós, é a que segue. Porventura o eterno Criador quer um país ou uma nação e um povo santo ou sagrado? Porque diferente de toda esta ideologia maléfica, diabólica, satânica e corrupta, seja esta ideologia política e religiosa, o que Deus busca em nossos dias, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, o Filho e o herdeiro de Deus, em santidade nos dias de hoje, posto que toda a terra ou toda a humanidade permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei dos 10 mandamentos, todos são transgressores do sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Então, o que anda buscando Deus, o que anda fazendo o Senhor, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, se porventura o eterno Deus Criador quer um país ou uma nação e um povo santo ou sagrado, que não tem nada a ver com uma nação ou um povo comunista, presidencialista, socialista, religioso e etc. Afinal, o que Deus quer, o que o Criador quer, o que o Eterno Altíssimo quer, se porventura o Eterno Criador quer um país ou uma nação e um povo santo ou sagrado, ou o Senhor anda buscando, anda preparando, por meio de líderes políticos e religiosos do sistema geopolítico, religioso brasileiro e mundial, o Senhor anda buscando ou preparando um país ou uma nação presidencialista, ou ainda comunista, um povo ou uma nação religiosa ou socialista e etc. Porque o reino ou o governo indivisível do Senhor não é semelhante ao reino ou governo dos homens ímpios de toda a terra. Então o que Deus quer, o que está fazendo Deus por meu intermédio, ou o que o diabo e Satanás está fazendo por meio de líderes políticos e religiosos, porque o Senhor, o eterno Deus Criador, o Altíssimo, ele não quer um povo ou uma nação, um país socialista, comunista, ou ainda um país ou uma nação religiosa, semelhante ao Senhor e ao seu Cristo, indivisível, incorruptível ou imutável. Nenhum reino ou governo, seja ele brasileiro ou mundial,
já chegou a este patamar de ser incorruptível ou indivisível ou ainda imutável. Portanto, todo este sistema atual, né, todo o sistema geopolítico, religioso, brasileiro e mundial, ele deve ser destruído, devastado e destruído sumariamente para sempre, para que venha ocorrer o renovo da restauração do reino de Deus, do governo indivisível, imutável do Senhor, por meu intermédio, né, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, o que o Senhor anda buscando ou preparando, seja por meu intermédio, por meio de Cristo, né? Seja por meu intermédio, por meio de Cristo, o filho biológico de Davi para esse tempo ou época, Deus quer um povo santo e sagrado ao Senhor, por meu intermédio, por toda a eternidade. Mas, ao contrário do que Deus quer, do que o Criador quer, o diabo, o espírito do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro, eles querem um país ou uma nação, um povo comunista, socialista, presidencialista, um povo religioso. Diga-se, uma nação ou um povo religioso ou comunista, socialista e presidencialista não tem nada a ver com o reino, ou com o governo indivisível, incorruptível ou imutável de Deus, por meu intermédio agora em nossos dias. Portanto, a questão, porventura, o eterno Criador quer um país ou uma nação e um povo santo ou sagrado? Ou o Senhor anda buscando um país ou uma nação presidencialista, comunista, um povo ou uma nação religiosa ou socialista e etc? Ponto de interrogação. Afinal, nos últimos dias que antecedem, né? Nos últimos dias que antecedem ao milênio de Cristo, sobre toda a terra, qual o objetivo ou o desejo, o propósito e a vontade do eterno Deus Criador, do Altíssimo, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, seu Messias, senão a destruição e a devastação total, completa e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás praticada por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas do sistema geopolítico religioso, né? Do sistema geopolítico religioso ou cientista brasileiro e mundial. Ponto de interrogação. Afinal, o que Deus quer ou ainda o que Deus está preparando por meu intermédio, ou o que o espírito do diabo e de Satanás está querendo ou preparando a nação e a população brasileira e mundial por meio de líderes políticos e religiosos do sistema geopolítico, religioso, cientista brasileiro e mundial. O que Deus quer, o que Deus fará ou está fazendo por meu intermédio, e o que o espírito do diabo e de Satanás está fazendo por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro. Afinal, Deus quer uma nação ou um povo presidencialista, socialista, comunista, religioso, ou etc. Ou Deus quer somente uma nação e um povo santo e sagrado para chamar de seu, por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito por toda a eternidade. Afinal, qual o propósito ou a vontade de Deus, né, por meu intermédio, e qual o propósito ou a vontade do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro? Portanto, ressuscitar em um corpo espiritual incorruptível é não permanecer na transgressão da lei do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Mas o mundo inteiro, a população mundial ainda em trevas,
e todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação, eles têm uma ideologia macabra, uma ideologia maléfica, maldita e condenada, principalmente a ideologia religiosa católica. Por quê? Porque a cada membro, né, da Igreja Católica, a cada líder religioso da Igreja Católica que morre, eles largam um monte de química, largam um monte de chumbo nas pessoas e o corpo não se deteriora. O corpo fica como que uma estátua viva. Só não tem o espírito da carne, só não tem o espírito de Deus. Então está morto espiritualmente, mas também está morto fisicamente ou patologicamente, porque o sangue não corre na veia. Então, eles têm um conceito de corpo incorruptível, né? Porque a carne, a matéria não se deteriora, né? A carne ou o corpo físico, né? Ele não se deteriora. Ele não chega à decomposição. Mas ele não chega à decomposição por quê? Porque injetam muito chumbo, colocam dentro de um caixão de chumbo. Então eles têm uma ideia errada ou equivocada, né, de que um corpo incorruptível é aquele que não se deteriora ou não se degrada. Como um corpo, né, físico como um corpo físico não se degrada, se ele está cheio de química, se ele está cheio de chumbo, né? Consequentemente, ele não. Então, isso não é um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível, ou ainda a nova criatura, né? Mesmo ainda no mesmo corpo outrora da velha criatura, um corpo incorruptível, uma nova criatura, né? É um corpo incorruptível quando ele faz cessar a transgressão da lei e do sábado da criação. Por exemplo, outrora, quando eu estava também morto espiritualmente, semelhante à humanidade inteira, eu também estava morto espiritualmente. Mas daí veio o Senhor e me ressuscitou espiritualmente, né? E assim eu passei da morte eterna para a vida eterna. E, portanto, quando outrora velha criatura, eu praticava atitudes de velha criatura. Mas quando nova criatura, ganhei um corpo de glória. Porque a glória de Deus é a verdade e a justiça. Então, após o Senhor ter me transformado, ou ainda restaurado-me, né, revivido espiritualmente para a vida eterna, né, na morte espiritual ninguém tem lembrança, na morte espiritual e física, ninguém tem lembrança de nada. Somente com a ressurreição espiritual, né, para a vida eterna, é que teremos memória daquilo que ocorreu no passado, né, contando que venhamos restaurar a vinha ou o reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, ressuscitar em um corpo espiritual incorruptível é não permanecer na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Né? Ressuscitar em um corpo espiritual, né, não quer dizer que o corpo, a matéria, não possa vir se degradar, né? Assim pensa
Assim pensa a ideologia equivocada ou errada da Igreja Católica. Porque todo religioso, líder religioso da Igreja Católica, quando morre, eles não enterram. A determinação do Senhor morreu, né? Era pó e tem que retornar ao pó. Mas no caso dos líderes da Igreja Católica de Roma, né, ou do Vaticano, do Brasil e do mundo inteiro, a concepção equivocada de todos eles é que eles devem ser guardados, né, em caixão de chumbo, né, caixão de chumbo, e ali colocam muita química no corpo e consequentemente não haverão de se degenerar ou ainda de se desfazer, né? De uma forma natural, todo aquele que morre deve voltar ao pó da terra para permanecer sendo terra, né? Então eles dizem que os santos da Igreja Católica são incorruptíveis porque o corpo não se degrada, né? Se formos analisar bem antes de toda essa situação, se você pesquisar, né, existe pessoas da China que já morreram e talvez, né, naturalmente já tem muito mais idade, né? Já tem muito mais tempo que não se decompuseram. Não se desfez, né? Você vai pesquisar, você faz uma pesquisa na rede social e você vai ver, se eu não me engano, foi algum imperador, alguma pessoa lá da China, né? Me parece que tem múmia ou pessoas conservadas já com muito mais tempo do que os supostos santos da Igreja Católica, porque eles foram colocados dentro de caixa de chumbo, foram colocados muitas químicas para que o corpo não se decomposse, né? Portanto, ressuscitar em um corpo espiritual incorruptível é não permanecer na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ou seja, na morte espiritual de toda a população mundial, ninguém lembra da lei ou do sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas a humanidade inteira se esqueceu da lei, se esqueceram do 4º mandamento, da eterna lei de Deus, né? Da eterna lei de Deus e do seu Cristo. Então, na ressurreição, né, na ressurreição de Cristo, ou ainda na ressurreição da igreja, do corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, somente aqueles que participarem da primeira ressurreição espiritual, né, para a igreja de Cristo, vão se tornar novas criaturas. E, portanto, quando eles participarem desta primeira ressurreição espiritual, somente para o corpo de Cristo, né, na primeira ressurreição espiritual para o corpo, para a igreja de Cristo, é que eles vão se lembrar, é que eles vão ter um corpo de glória, vão ter um corpo, uma memória incorruptível, vão se lembrar, ou ainda vão ter um corpo, uma memória, um corpo de glória, uma memória, uma mente, uma consciência incorruptível, né? Portanto, aquele que está morto fisicamente ou patologicamente, biologicamente, ele não tem lembrança nenhuma. E o seu corpo, que deveria retornar ao pó da terra, porque do pó da terra veio ou virá toda a humanidade, né? Veio do pó da terra e deve retornar ao pó da terra.
Então aquele que está morto, tanto espiritualmente quanto fisicamente, biologicamente ou patologicamente, ele não tem memória de nada. Ele não tem memória de nada, né? Se existe uma diferença, aquele que morreu biologicamente, patologicamente ou retornou ao pó da terra de onde veio, aquele nunca mais terá memória, nunca mais terá lembrança. Mas o que está vivo, porém morto espiritualmente, vai ganhar um corpo, uma memória, uma consciência incorruptível. Todo aquele que está morto espiritualmente, porém em vida, ele anda, ele vê, ele enxerga, ele come, ele se alimenta, né? Mas o espírito da verdade não vive nessa pessoa. Então, somente com a grande transformação, né, da velha criatura para a nova criatura, né, ao meio-dia do último dia em questão, então essa igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, vai receber vida eterna, vai receber uma memória eterna, vai receber uma vida eterna, porque vai participar da primeira ressurreição espiritual que haverá somente para o trigo. Portanto, com a ressurreição da igreja de Cristo, com a ressurreição da igreja ou do corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, ocorrerá que o pecado ou a transgressão à lei e ao sábado da criação será cessada ou encerrada, né, pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo, que haverá de se tornar santa, sagrada e purificada do seu pecado, mediante a lei de Sião, por meio de Cristo Jesus, Sião, mediante o sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, posto que houve um acréscimo ou uma mudança do sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, que não pode nem deve ser executado pelo sacerdócio levita, por nenhum sacerdote levita. Por quê? Posto que o sacerdócio temporão, o temporário na ordem dos levitas, foi revogado e feito extinto para sempre. Portanto, sem arrependimento, né? Sem arrependimento, sem perdão, sem a santificação e a purificação do pecado, mediante a lei de Sião, por meu intermédio, ou ainda por meio de Cristo, o servo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, jamais haverá salvação para todo aquele que permanece na transgressão da lei e do sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, irmãos, agora todos vós já sabem a diferença entre a morte espiritual e a morte física, a morte biológica, patológica, né? A morte física, né? Porque na morte física jamais haverá lembrança ou memória. Jamais. Jamais. Porém, aquele que está vivo, mas está morto espiritualmente, né, vai participar da primeira ressurreição espiritual, que haverá para a igreja, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, e aquele que estava morto espiritualmente vai ganhar memória, vai ganhar um corpo incorruptível, porque não vai mais praticar a transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Ou seja, ressuscitar em um corpo espiritual incorruptível é não permanecer ou não continuar na transgressão à lei e ao sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases.